Shalom, shalom, filhos de Israel, Bnei Israel. Estamos aqui para comentar mais um vidinho dessa paraxá número 8. Eu quero que vocês comentem mais aqui, né? O que vocês puderem estar participando, chamando para conversar, tá? Fica à vontade. Gênesis 34 e 35 foi um negócio bem indigesto, né? Por quê? Porque você sempre aprendeu na igreja o contrário daquilo que eu falei, não é? Pois é. A primeira vez que eu escutei isso, eu tive um pouquinho de indigestão também, tá? Não foi diferente de vocês, não. O que eu tenho para falar é o seguinte: quando você tira a Bíblia fora de contexto, todo o restante está errado, né? Então, assim, a gente viu que Israel reagiu, né? Ou os filhos dele reagiram, destruíram Sequém, e mesmo assim, depois o Criador não chamou a atenção de Israel pelo que os filhos dele fizeram, né? E além disso, né, renovou o pacto que ele fez com ele. Ó, Israel, seu nome não será mais chamado de Jacó, mas será chamado de Israel, Jacó. Não será mais chamado de Jacó, será chamado de Israel. Né? E ele chamou o seu nome de Israel, sem chamar a atenção dele por causa do que os filhos dele tinham feito. E mesmo a família dele estando idolatrando, ainda assim não houve julgamento com relação a isso. Aí é que tá. Os pastores das igrejas ensinam diferente hoje em dia, não ensinam? Eles pintam uma figura de um Mashiach, de um Novo Testamento, como se fosse um novo Elohim. Um paz e amor, né? E que você não tem que se defender, você tem que sempre dar outra face, né? Porque o Mashiach morreu na cruz, né, e não reagiu, ele morreu porque ele tinha que morrer, porque senão nós estava tudo perdido, né? Então ele tinha que se colocar no sacrifício, vocês não podem distorcer isso, né? Mas ele veio para ser sacrificado pelos nossos pecados. É óbvio que ele veio para ser sacrificado. Por quê? Porque se ele não deixasse os outros fazer o que tinha que fazer com ele, né, quem ia pagar o preço ia ser nós. Tá entendendo? Aí vocês pegam e pintam uma figura dele como se ele fosse paz e amor o tempo todo, né? Por causa desse sacrifício dele, né? De acordo com o Antigo Testamento funciona assim, gente, ó. O casamento, o Criador é casado conosco, de acordo com o que fala em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, ele considera Israel como se fosse uma esposa, tá? No casamento, né, entre duas partes, né, há sempre duas testemunhas. O contrato que foi no Monte Sinai, feito no Monte Sinai, tinha duas tábuas, né? Duas testemunhas. As duas tábuas estavam escrito a mesma coisa. Né? Não estava escrito 5 mandamentos em um e 5 mandamentos em outro, não. Estava escrito duas testemunhas ali. Um contrato de casamento para a esposa, outro para o marido. Tá? Então, assim, de acordo com a lei do Antigo Testamento, é até que a morte o separe. Né? Só que a mulher desse relacionamento aí estava o quê? Cometendo adultério, porque senão Roma não estava lá. Porque de acordo com o Deuteronômio capítulo 28, o dia que vocês cometerem adultério contra mim, eu vou fazer com que outras nações dominem vocês. Se Roma estava lá, né, significa que o povo de Israel, naquela época que o Mashiach chegou, estava cometendo adultério. Mas eles queriam apedrejar Maria Madalena por adultério, sendo que eles estavam cometendo o mesmo pecado. Olha só a ideia dos caras. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Foi isso que o Mashiach disse. Cadê a outra parte? Né? Só tava a mulher ali, né? Se Maria Madalena fosse apedrejada,
toda Israel também teria que ser. Só que, como Israel estava em adultério, né, quem deveria ser o apedrejado deveria ser quem? Israel, a noiva, certo? E o casamento israelita é assim, ele é feito, a ketuvá é assim. A partir do momento que assinou o contrato de casamento, já está casado. Não precisa ter consumado ainda, né? Mas assinou o contrato, já está casado, né? Então, o que os pais faziam? Eles casavam as crianças bem novas, né? Mas a consumação era anos depois, né? Que foi até que Esdras e Neemias mudou essa situação aí. O que mais? Então, e até que a morte nos separe. E a esposa, a noiva, estava o quê? Idolatrando, certo? Estava cometendo adultério. O que acontece? Ao invés de morrer a noiva, morre o noivo, o contrato de casamento acaba ali. Né? E aí a mulher está livre para casar de novo. Né? E ela casa com uma Machia que ressuscita, né? De novo. Né? Mas quem que casa? A noiva prostituta? Não. Né? Que se prostituiu com outros Elohims? Não. É aquela noiva redimida e restaurada, aquela virgem pura. Né? Que é quem? Israel, continua sendo quem? Israel. O povo de Israel que se redimiu. Né? E se corrigiu. Né? Que nem no caso de Israel, o patriarca lá e os seus 12 filhos. Eles se redimiram. Depois do que aconteceu com a irmã deles, né? E depois de um monte de cidade atacar eles, né? Eles se redimiram. Entregaram todos os Elohims estranhos na mão de Israel e ele enterrou debaixo de um carvalho. O contrato de casamento é assim. É até que a morte nos separe. O noivo morreu, a mulher está livre para casar de novo. Né? Mas ela casa com o Machia que ressuscitou. Tem um contrato, tem aquela passagem no Novo Testamento que fala com relação ao Mateus 22, né? Onde que um rei queria casar o seu filho, né? E ele chamou os convidados, já preparei a ceia. Venham! Né? Mas um falou assim, eu vou para minha fazenda, eu vou para o meu negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ninguém veio. Né? Aí o rei mandou de novo outros servos chamar o povo de novo, eles foram lá e mataram os servos. Quem que representa isso? Os profetas. Os profetas foram lá chamar o povo de novo para o casamento. Né? Lembra que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó? Primeiro o Criador bateu na porta de Abraão, depois bateu na porta de Isaac. É sempre uma renovação do que? Da aliança. Depois bateu na porta de Jacó. É sempre uma renovação de aliança. Ele vai renovando a aliança conforme os contratos vão chegando. Então aquela geração não quis renovar o contrato. Né? E além de tudo, matava quem? Os profetas. Não é assim? E as gerações que vieram anteriormente matavam quem? Os profetas ou os mensageiros que o Criador enviava para quê? Para convidar para o casamento, não é mesmo? Aí o rei foi lá e mandou seu exército para destruir. Quem representa? Roma. Roma foi lá e destruiu Jerusalém. E todos aqueles apóstatas, né? Que não queria seguir a palavra, nem queria ser convidado para o casamento. Mas ao mesmo tempo que tem o casamento, tem o quê? Tem o julgamento. Né? Então sempre vai haver luta. Né? Você viu que Israel lutou com Shehem, depois ele lutou com várias cidades, de acordo com o que está escrito nos livros apócrifos. Né? Você acha que o povo se redimiu? Com certeza. Israel patriarca, né? Eles deixaram sua idolatria de lado e voltaram-se para quem? Para o Criador e para o Filho dele. Mas aí o que acontece? Os pastores na igreja hoje em dia tá colocando na sua cabeça que você não pode se defender, meu irmão. Você tem que dar outra face.
Meu irmão, sempre foi o forte dominando o fraco. Nunca foi diferente disso. Tá? Ou você é forte ou você é fraco. Você que decide. Ah, Regis, mas esse negócio é meio diferente do que eu aprendi na igreja. Ou Israel, é bem diferente do que eu aprendi na igreja. É óbvio que é. Porque não está fora de contexto. Né? Então o Criador mandou o quê? O exército dele destruir quem? Roma. Destruir Israel. Do mesmo jeito também, os filhos de Israel foram lá e destruíram o quê? Shechem. Né? Tá fora de contexto agora? Não, né? Então o Criador é bonzinho? Não, né? Tá entendendo? Ao mesmo tempo que tem o casamento, tem o quê? O julgamento sempre. E essa passagem de Gênesis 34, 35, acontece a mesma coisa. Ao mesmo tempo que tem o casamento, tem o quê? O julgamento. Por quê? Porque os caras deixaram a idolatria de lado. Tá entendendo? Então as coisas nas escrituras se repetem o tempo todo, não é mesmo? Né? O que aconteceu no passado acontece no futuro, não é mesmo? É. Mas as igrejas tiraram isso fora de contexto. Eu não posso me defender de forma alguma. Será que vai dar bom, meu irmão, isso daí? Tá? O forte sempre vai dominar quem? O fraco. Por mais que você não queira acreditar nisso, você pega duas crianças e coloca dentro de uma escola, uma grandona, outra pequena. Daqui a pouquinho começa o bullying. O fraco sendo dominado pelo forte. Ou você pega um país, os Estados Unidos, tem base militar deles que tem mais armamento do que o país inteiro, guerreiro. É o forte dominando o fraco, por isso que eles dominam o mundo todo. Né? Vamos pegar aqui na área comercial. Esses grandes conglomerados saem comprando empresas pequenas e depois acaba dominando o mercado. Exemplo disso, o JBS saiu comprando tudinho os frigoríficos que tinha em volta, comprou todos, não tem mais concorrente, quer dizer, agora eles cobram o preço da carne que eles querem. Tá entendendo? Quando o preço tá bom, né, porque eles têm fazenda também, quando o preço do gado tá bom, eles vendem o gado dele para ser abatido para vender ao preço bom. Aí eles ganham dinheiro. Quando o preço tá ruim, eles vendem o nosso. Você está entendendo por que você tem que ir para uma Mochave? Para quê? Para que você não seja dominado por quem? Pelos fortes. Porque você estando numa congregação israelita, de certa forma, você vai estar protegido. Né? Tá entendendo? Por que você tem que viver em comunidade? Né? E aí os caras da igreja falam assim, não, meu irmão, mas esse negócio não existe. É só no mundo de Bob. Você sabe, antigamente eu assisti um desenho que o Bob ele vivia no mundo da fantasia. Né? Então esses pastores que vivem no mundo da fantasia, que não conta a realidade para vocês, que vive numa utopia, né? Eles ficam distorcendo tudo, falando que você tem que ser bonzinho o tempo todo. Você tem que ser bonzinho sim, meu irmão, pra pessoa boa, mas não tem que ser bobo. E é isso que esses caras estão ensinando você a ser, bobo, ingênuo. Né? Ah, mas eu tenho que ser como se fosse um cordeiro. Tem sim, meu irmão. Né? Pra pessoa boa. Pra pessoa ruim, não. Né? Boa sorte para quem for trazer a maldade para perto de ti. Né? Por que tem tanta israelita nas Mochave? É tudo homem cunhudo, valente. Né? O que acontece hoje em dia, muitas vezes? O homem, o dever dele dentro de uma casa é proteger, prover e educar. É o homem que educa? Não, é o Estado. Né? É o homem que provê? Não, é o Estado. Com esses negócios de bolsa não sei do que, bolsa não sei do que. Né? É o homem que protege? Não, é o Estado, é a polícia. Né? Quer dizer, tiraram sua função no meio da família, o irmão. E depois que eles fazem isso, só resta o quê? Te escravizar. Né? Aí, meu irmão, aí não tem mais jeito. Né? Então, se você tiver um pouco de juízo, um pouco de discernimento, de entendimento,
você vai ver que a Torá é a única coisa que resta para você seguir. Né? Que o único jeito de você se proteger de quem? Desse sistema maligno é o quê? Seguindo Torá. Né? Você está vendo que as coisas estão piorando todos os dias. E a tendência é o quê? Piorar ainda mais. Por quê? Porque você não vê sinal de melhora. Tá entendendo? Usa a cabeça. E quem que faz você ver a realidade do mundo e não ficar enxergando, né, o mundo da fantasia? Né? É aquele que não te conta mentira, que te conta a verdade. Né? Eu escutei uma vez do canal Gosto de Armas lá, aquela história lá que eu contei para vocês. Né? Eu não sei se eu já contei para vocês ou não, mas tinha um senador lá nos Estados Unidos lá que estava querendo tomar a terra de um povo que vivia, uma família vivia numa terra lá no Texas, lá há 300 anos já. Né? O cara do canal Gosto de Armas que contou essa história. Aí o senador conseguiu na justiça desapropriar essa família. Aí o que essa família pegou e fez? Foi lá, chamou tudinho os vizinhos dela e armou todo mundo até os dentes, meu irmão. Tava a família de um lado todo armado e os amigos do lado todo armado e a polícia do lado, né? Tudo armado também, né? Tiraram a família da terra? Não. Né? Por quê? Porque chacina não dá voto, guerreiro. Tá entendendo? Então os caras que tiveram que negociar. E para negociar sai caro. E se você não tá, né, preparado, né, quem sai perdendo é você. Numa mesa de negociação, quando você senta, né, você sempre tem que estar no quê? Em vantagem. Tá entendendo? Basicamente é isso. Antes de começar a negociar, né, você sabe o que aconteceu? O que esse cara desse canal falou, do Gosto de Armas? Que o senador acabou perdendo o cargo dele por causa disso. Né? Basicamente é assim, guerreiro. Né? Israelita não é burro. Israelita, ele pensa. Né? Ele serve ao Criador, o Elohim vivo. Você vai ter que seguir as leis do país onde que você está. Israel estava no país dos outros. Ele era estrangeiro na terra de Canaã. Não é isso que fala? Ele estava seguindo a regra daqueles caras lá? Não. E ele só era poucos, né? Que nem ele próprio disse com a boca dele, não é? Você tá entendendo, meu irmão? Ou você segue a esse sistema maligno, ou você serve ao Criador. Tá entendendo, meu irmão? Sempre vai ser assim. Você quer se libertar da sua escravidão, você trabalha todo dia, meu irmão. É que nem Moisés lá no Egito, lá. Os caras tá querendo que você evita filho. Né? O faraó também tava matando os filhos de Israel lá afogado no Nilo, não tava? Né? Os caras tá querendo que você trabalhe de escravo. Você trabalha todo dia. Que nenhum condenado não vê a cor do seu dinheiro. Será que as coisas estão se repetindo? Imagina o faraó como se fosse o quê? Os reis das nações. E o próprio Egito fosse o quê? As nações. Né? Tá entendendo, meu irmão? E aí o Criador vem e liberta você para colocar a Torá na sua cabeça para quê? Para você deixar, depois de muito tempo ficando escravo, tirar essa mentalidade do quê? De escravo da cabeça. Né? O problema está aqui, ó. Por quê? Porque você foi doutrinado dentro dessas igrejas, né? Com as bobices do mundo de Bob ou do mundo do Harry Potter, né? Olha o Harry Potter aí, né? De que você tem que servir a todo custo, né? A quem? A esses magnatas aí do dinheiro, né? Sendo que Israel aqui, ó, ele vivia no quê? No modo hebraico, né? Mudando de um canto para o outro. Ele era tão rico que nem o gado dele, do irmão dele, cabia no mesmo território. Né? O Criador só vai te abençoar, meu irmão, quando você sair dessa escravidão aí. Né? Quando você começar a pensar direito. Quando você começar a colocar a Torá na sua cabeça. Quando você passar pelo deserto. Tá entendendo?
Mas não adianta também chegar aqui no meio do povo de Israel, vou bitolar, vou tentar seguir tudo de uma vez só. Não, não é assim que funciona. Nem o Kurnuchovski consegue seguir Torá, né? Completamente. Você acha que eu e você vai conseguir? Não. Mas a gente vai o quê? Tentar. A Torá é o quê? Ela tem que ser honrada, que nem o seu pai e sua mãe. Né? Porque quem quer a Torá viva é uma Shia, né? Então tenta seguir o quê? Os princípios que ele ensinou. Né? Ele não violou nenhum mandamento. Teve um homem que saiu do céu, né? Ou saiu do Éden, porque pecou, né? Veio um homem aqui para a Terra ensinar a gente a não pecar para quê? Para fazer o caminho inverso. Sempre foi assim, sempre vai ser. Né? E não se esquece, sempre há o que? Um julgamento. Ao mesmo tempo que há o casamento, é ao mesmo tempo também que há o que? O julgamento. O julgamento do trono branco. Olha lá, ó, tem nuvem lá no céu, lá, tá vendo? Olha o trono branco lá, ó, que fala em Apocalipse lá. Ó. As nuvens, né? Você lembra lá que tinha o julgamento do trono branco também? Quando Israel estava peregrinando no deserto, não tinha uma nuvem que protegia o povo de Israel, né? A nuvem do trono branco protegia de dia e de noite a coluna de fogo, né? Para aquecer e iluminar o povo, né? Você vai entender a Bíblia inteira. Tenha paciência, tenha calma. Não tira ela fora de contexto, tá? Não fica espiritualizando a palavra demais, porque se você espiritualiza ela não estou falando que não é para espiritualizar, não, tá? Estou falando que não é para você espiritualizar demais. Tudo que é em excesso, né, faz mal. A diferença do veneno do remédio é a dose, né? Tá entendendo? Então você não pode levar tudo no literal e também não pode levar tudo no espiritual, né? Dosa isso daí, guerreiro. O que os caras da igreja faz? Só espiritualiza tudo. Então, às vezes, eles dão uma resposta para você, que você pergunta alguma coisa, e a resposta espiritualizada, né, tem... ao invés de ela responder sua pergunta, ela cria outras 10, tá entendendo? Não é assim que é para ser. A Bíblia é um negócio, era para ser fácil de entender. E começa pelo quê? Pelo estudo das duas casas de Israel, que nem eu já disse já, né? Tenha paciência, dedicação e boa vontade, né? Não tire as coisas fora de contexto, né? Não deixa, né, que o forte domine mais o fraco, né? Davi e Golias, por exemplo, é um exemplo disso, né? É. Davi pequenininho e o cara grandão lá na, né? Agora, você que é o pequeno, é você que vai começar o quê? A dominar quem? O grande. Né? Por quê? Porque o Criador vai deixar você pequenininho, né? Aprender a bater nos lugares certos, guerreiro. Né? Você já viu lá como é que é? O Minotauro lutando com o Bob Sapo? Né? O cara era pequenininho, o Bob Sapo é uma montanha de homem, né? Pois é, mas bateu no lugar certo, guerreiro. Você desmonta o peão. Né? Davi e Golias, né? Bateu no lugar certo, você desmonta o peão. Né? Então, você mesmo sendo pequenininho, o Criador vai ensinar o quê? Você bater no lugar certo. Né? De acordo com o que está escrito na Torá. Você vai deixar de ser escravo, sua cabeça vai deixar de ter uma mentalidade de escravo. Você tem que progredir, você tem que prosperar, ao mesmo tempo também você tem que seguir o Criador de todo o seu coração, porque do contrário não vai dar certo. Né? Tem que seguir as moedinhas, tem que seguir o Shabat, né? Tem que entender as regras do Criador, né? Para tentar colocar em prática. Né? É isso. Simplesmente só isso. Então o Criador vai
começar a preparar você a partir de hoje, que nem ele está me preparando há muitos anos. Né? Para quê? Para que quando ele pegue e entregue o presente dele na sua mão, você não pegue e jogue fora. Né? Como se não fosse nada, como se aquilo não tivesse valor, entende? O que adianta você dar um presente valioso para quem não sabe que aquilo aqui é valioso? Dê pérolas aos porcos. Tá entendendo? Para que o Criador vai dar pérolas aos porcos? Né? Não tem sentido. Por quê? Porque para que você vai dar uma ferradura de ouro? Para quê? Para um jumento. Ele sabe o que é aquilo. Ele vai desfazer daquilo. Aquilo ali não presta. Ele vai falar. Aí a pérola pro porco. Ah, aquilo ali não vai fazer diferença. Então, né? O Criador só vai te dar a bênção dele ou multiplicar na sua vida quando ele vê que o quê? Que você não vai pegar essa bênção e jogar fora, na lata do lixo. Ah, receba a bênção, receba a prosperidade, receba a saúde, receba isso, receba aquilo. É só receba, né, dentro da igreja, não é? Pois é. Para que o Criador vai te dar alguma coisa, uma bênção, sendo que você não sabe o que fazer com ela, guerreiro? Então, do mesmo jeito que ele está me ensinando, ele vai ensinar você também. E eu já estou nessa caminhada há alguns anos já, né? Nas escrituras não fala que é proibido ser rico. Abraão, Isaac, Jacó era tudo rico. Né? É mais fácil uma corda passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Mas não é impossível. Tá entendendo? Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó entrou. E eles eram ricos. Davi, rico. Né? Então, assim, se você tiver a Torá no seu coração, meu irmão, né? E meditar nela dia e noite, que nem fala no livro de Salmos, principalmente o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, que eu mais gosto. Que ela fala só sobre Torá o tempo todo. Aí sim, aí o negócio vai começar a andar para você, para mim, para todos os irmãos. Hinematuvu manaim sheveteahingamiaha. Que bom seria se todos os irmãos andassem em harmonia. Hinematuvu manaim sheveteahingamiaha. Hinematuv. Rararai, rararararara. Hinematuv. Rararai, rararararara. Que os irmãos vivam em harmonia. A restauração das duas casas de Israel. Começa por aí. Entenda a restauração das duas casas de Israel. Se você assistiu o meu vídeo e não entendeu, espera que eu vou mandar a playlist para você. Entre em contato comigo que eu mando a playlist para você. Né, do Kurnichowski, que está bem mais completa. Né? Ele ensina há 40 anos. Eu, comparado a ele, não sou ninguém. Né? Imagina. E o cara é apóstolo, eu sou só um morê só. Né? Imagina se o cara vai arrancar uns coelhos da cartola ou não. Né? Você vai ficar impressionado quando você vê o Kurnichowski ensinar. Pelo menos eu fico toda vez que eu vejo. Eu falo assim, esse é o meu professor. O cara é top, filho. Ele arranca cada pérola, você não faz ideia. Bom, é isso aí, tá ficando com 29 minutos já, né? Não deixa mais os outros, né? Te ensinar a fazer errado. Não deixa mais os fortes dominar os fracos. Você é o fraco. Eu sou o fraco. Né?
Aprende, meu irmão. Né? Que a vida sempre foi desse jeito. Israel, né? Se ele tivesse deixado Shechem fazer aquilo com a filha dele e ter passado em branco, provavelmente o povo de Shechem ia roubar o gado dele e depois roubar o resto. Né? E as pessoas da região ele ia roubar o resto. Né? Até roubar as esposas, o servo, a serva. Aí quando não tivesse sobrado mais nada, ele ia lá, né? Que o cara não pudesse mais reagir, o cara ia lá e ia matar ele, a família dele e os filhos dele. Entendeu? Pra as pessoas te dominar, primeiro elas vão pegando nas beiradas. Só vai pegando nas beiradas, nas beiradas. Os governos não fazem isso hoje em dia. Te roubando, né? Eles vão pegando nas beiradinhas, nas beiradinhas, nas beiradinhas, até não sobrar mais nada daquilo que você tem, guerreiro. E depois, né, que te dominou completamente, que te escravizou, aí não tem mal o que fazer, né, guerreiro? Né? Então, muito cuidado, né, com as bobices que esse povo fala aí, que esse povo do mundo de Bob fala aí, tá? Eles não estão no mundo, no reino do Machia, não. Eles estão vivendo no mundo da fantasia, no mundo de Bob, que nem o menininho lá do desenho, lá que tem um cabeção grandão, né? Eles estão no mundo do Harry Potter, né? Tá? Shalom, shalom, que a abençoe todos vocês, em nome do Machia e Arusha. Tchau, tchau.